turminha, tudo bem? Bom dia! Hoje é uma data muito especial. Hoje é dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. Bom, esta é uma data que todos falam que o Brasil foi descoberto. Mas, na verdade, o Brasil foi achado. Descoberto, ele já foi pelos índios, que foram os primeiros habitantes da nossa terra antes de Cabral chegar ao Brasil. Vamos entender melhor essa história? Eu trouxe para vocês algumas frases importantes que foram escritas por Pero Vaz de Caminha, em uma carta em que ele escreveu sobre o descobrimento do Brasil, que foi para ele no dia 22 de abril. Então, o dia 22 de abril é marcado em nosso país como o dia do descobrimento, ou seja, foi nesse dia que os portugueses chegaram aqui no ano de 1500. O que se deu pela expedição de Pedro Álvares Cabral. Olha essa frase que ele escreveu em um dos seus relatos. E logo que desembarcamos, alguns dos nossos passaram o rio e foram ter com eles, os índios. Alguns aguardavam, outros afastavam-se. Era, porém, a coisa que todos andavam misturados. Olha que legal! A gente consegue ver com essa frase o retrato do Brasil há 500 anos atrás, não é? Através do relato de Pero Vaz de Caminha. E além do rio, andavam muitos deles, dançando e folgando uns diante dos outros, sem se tomarem pelas mãos. Olha que legal! Ele aqui ainda relata, fala de como ele enxergava os índios quando chegou aqui na terra. Eles, porém, andam muito bem cuidados e muito limpos, e naquilo que parece ainda mais que são como aves ou animais monteses, aos quais faz o ar melhor pena e melhor pelo que as mansas. Às vezes você não consegue entender muito bem o que ele está falando, não é? Lembre que Pero Vaz de Caminha era português, né? Mas não é português aqui do Brasil, é português de Portugal. Então, a forma com que ele falava, algumas expressões eram diferentes do português falado aqui no Brasil, certo? A Carta de Pero Vaz de Caminha é considerada hoje o mais importante documento a respeito do descobrimento do Brasil. Seu título completo é a Carta ao Rei Manuel sobre o achamento do Brasil. É assim que está escrito lá, ok? Pero Vaz de Caminha era o escrivão oficial do rei de Portugal, Dom Manuel I, e ele viajou com outros tripulantes nas frotas de navios comandados por Pedro Álvares Cabral, que chegaram ao litoral baiano. Exatamente, eles chegaram primeiro aqui no litoral da Bahia, no dia 22 de abril de 1500. Olha essa outra frase. Essa gente é boa e de boa simplicidade. A frase mostra o que eles achavam dos índios, não é? Só que também eles achavam que os índios eram bobos. De certa forma, eles eram espertos, porque eles vieram para as nossas terras e desbravaram, tirando todo o ouro e riqueza que aqui encontraram. E, segundo o que a mim a todos pareceu, a essa gente não lhes falta outra coisa para ser toda cristã, se não entendermos, porque assim faziam aquilo que nos vinham fazer, como nós mesmos, por onde nos pareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração tem. Bom, aqui ele está falando sobre a religião. Ele falou o que ele observou ao ver os índios. Achavam que eles não tinham nenhuma religião, nenhum credo, não acreditavam em nada. Na verdade, os índios têm a sua própria cultura, e assim sendo, também creem em seus próprios deuses. Então, os portugueses, quando aqui chegaram, acharam que eles deveriam ensinar o que era correto, que no ver deles era o cristianismo da Igreja Católica. E assim o fizeram, ensinando os índios, catequizando-os, ensinando a doutrina cristã da Igreja Católica. Ok? Então, é importante a gente salientar. Os índios, eles tinham sua própria cultura. Eles chegaram e receberam muito bem os portugueses, só que em troca eles foram perseguidos, foram aprisionados, muitos foram mortos.
Infelizmente, hoje a gente sabe que no Brasil existe poucas tribos indígenas e com o passar dos anos, esse homem branco que veio de Portugal, esses colonizadores acabaram, fazendo essa matança. Muitos índios morreram, fugindo pelas florestas, porque o homem branco queria aprisionar e escravizar os índios, ok? Na verdade, a gente sabe que a nossa história é uma história que tem algumas coisas que precisamos pontuar. Quando a gente fala de descobrimento, a gente sempre relata a história de Pero Vaz de Caminha. Mas é importante que vocês saibam da verdade. Os índios que foram os verdadeiros descobridores do nosso Brasil. Porque quando os portugueses aqui chegaram, eles já estavam. Ok, meus amores? Não esqueça disso. Dica da Pro.